manda a tradição, a Band realiza com sucesso os primeiros debates do segundo turno das eleições municipais. Segundo turno marcado para o dia 27 de outubro, os encontros colocaram os candidatos frente a frente em 13 cidades, entre elas São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, João Pessoa e Manaus. Na capital paulista, a falta de energia, que ainda afeta mais de 250 mil clientes, foi um dos principais assuntos debatidos entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Os dois candidatos prometeram encerrar o contrato com a Enel, que é a concessionária de energia responsável, pela cidade. E logo no início do debate, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, disse que o apagão o deixou magoado e voltou a culpar o governo federal por não romper o acordo com a companhia. O que aconteceu na sexta-feira realmente é algo muito triste que deixa a gente profundamente magoado. Eu queria primeiro me solidarizar com você que passou por esse problema, com você que está lá com a sua geladeira perdendo as coisas, ou um pequeno comerciante que está perdendo as suas mercadorias para poder ter o seu ganha-pão. É inaceitável o que essa empresa Enel tem feito com a cidade de São Paulo. É inaceitável que o governo federal, que é que detém a concessão, regulação e fiscalização, não tenha feito nada. Isso desde novembro do ano passado. O que nós fizemos? Eu entrei com 3 ações judiciais contra a Enel aqui na Justiça. Fui até Brasília, ao ministro de Minas e Energia, pedir a rescisão do contrato. Fui até o Tribunal de Contas da União, com o presidente do tribunal, ministro Bruno, pedindo a rescisão do contrato. Tive várias reuniões com o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, o Sandoval. Infelizmente, não houve nenhuma ação. E a Enel continua aqui atrapalhando a nossa cidade. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, insistiu na responsabilidade da prefeitura para lidar com os problemas de energia na cidade. Ricardo, eu fico impressionado com a sua incapacidade de assumir responsabilidade. Sempre o problema é do outro, né? Você não faz poda de árvore, o culpado é o Lula. É isso que você está querendo dizer aqui. Nunca o problema é seu, nunca a responsabilidade é sua. Você devia ter mais humildade, ainda mais diante do sofrimento de milhões de pessoas nos últimos dias, de assumir a sua responsabilidade. Não é feio assumir um erro. Você errou. Você não fez o elementar. Eu quero esclarecer para você que está em casa, para que não fique dúvida em relação a mentiras que estão sendo faladas já nos últimos dias pelo Ricardo Nunes. Vê como funciona. Quem é responsável pelo contrato da Enel para avaliar se vai romper, se não vai romper, não é o governo federal. É a ANEEL, uma agência reguladora. O presidente da ANEEL, o Sandoval, que ele citou, foi indicado pelo Bolsonaro, aliado dele. E que o Lula não pode tirar porque tem mandato fixo, igual lá o Campos Neto no Banco Central. É a mesma coisa. Aliás, o ministro de Minas e Energia, ao meu pedido, mandou novamente ontem um pedido para a ANEEL para rever o contrato da Enel. Mas a gente até coloca aqui, fala do ministro de Minas e Energia, que, enfim, falou sobre essa questão também e deu uma resposta aqui a Ricardo Nunes. Bom, Ricardo Nunes respondeu que o serviço de poda citado por Guilherme Boulos foi aprimorado na gestão dele. Vamos lá. A responsabilidade de manejo de poda de árvores é da Prefeitura de São Paulo, por isso que eu dobrei o número de equipes que havia no último governo do PT. Nós dobramos a capacidade de atendimento, demoravam 500 dias para um atendimento de poda, hoje caiu para 50 dias. Isso é transparência, o que está lá no portal da transparência, nos dados do 156. Agora tem uma questão que o deputado também não sabe. Está me assustando, Guilherme, você está mal informado. Que quando você tem uma árvore encostada com a fiação, é a Enel que faz essa poda. Tem até um convênio entre a Prefeitura e a Enel. Por quê? Porque o funcionário da Prefeitura não pode mexer numa árvore que está em contato com a energia, porque ele tem muitas volts que pode matar a pessoa. Então, é a Enel que vai e faz essa poda. Então, Guilherme, eu fico triste de saber que você pretende ser prefeito de São Paulo, ainda bem que não vai ser, sequer sabe das responsabilidades. Então, fica muito claro, gente, nós não podemos ter essa Enel aqui. O governo federal precisa tomar uma atitude, é ele que toma, porque se fosse depender da Prefeitura de São Paulo, ela não estava aqui mais não. Guilherme Boulos contestou os números apresentados pelo prefeito. Você
assumiu, pelo menos, que a poda de árvore é responsabilidade da prefeitura. É o básico. Você que está assistindo em casa, que ligou para 156 pedindo poda e remoção de árvore, como várias que caíram ontem, que tinham pedido há mais de um ano, você acha que ele fez o trabalho dele? Ele está dizendo contratou tantos, botou tantos. Você está se sentindo satisfeito quando você liga para 156 para fazer o pedido de poda ou remoção de árvore? A melhor pessoa que pode dar essa resposta é você. Você que durante esse fim de semana ficou ligando para a prefeitura sem parar para tirar uma árvore da frente da sua casa, para retomar uma luz, você acha que ele fez o suficiente? É isso que está em jogo, gente. Não adianta vir com palavra vazia. Aliás, já que você gosta de falar de número, são mais de 7.000 podas na fila de espera. Demora mais de um ano para que consiga fazer uma poda na cidade de São Paulo. É muita ineficiência, Ricardo, do seu governo. Eu acho que você precisa responder para as pessoas, em vez de ficar terceirizando a culpa toda hora. Eu sei que você tem essa prática, você não assume responsabilidade, você foge das responsabilidades, foge dos problemas. O apagão afetou mais de 2 milhões de clientes na Grande São Paulo e logo mais você vai ter mais informações sobre esse assunto. Olha, houve uma cena inusitada no debate de ontem em São Paulo. Em dado momento, Ricardo Nunes abraçou Guilherme Boulos. Qual foi o contexto? Ali durante o debate, os adversários podiam sair dos púlpitos e, portanto, se movimentar livremente enquanto falavam pelo palco, repetindo, inclusive, um modelo já adotado pela Band em outros encontros. A cena aconteceu logo depois de o prefeito afirmar que o candidato do PSOL fugiu de um oficial de justiça. Guilherme Boulos, então, ele caminha e fica bem atrás, bem do ladinho, assim, de Ricardo Nunes e aparece balançando a cabeça, né, indicando que não. E está ali, do lado de Ricardo Nunes, que, quando viu, reagiu, disse que não se intimidaria. Já que você disse que vai aproveitar a sua réplica para poder responder, eu até te lembro que, além da resposta de por que você indicou o cunhado do Marcola para a Secretaria de Obras, eu quero que você tenha uma resposta pendente se você aceita ou não abrir o seu sigilo bancário, como eu já disse que é, de todas as suas contas. O Guilherme Boulos, meu sigilo bancário já é aberto, está à disposição. Eu não tenho nenhuma investigação, nunca fui condenado, nunca fugi da justiça igual você. Você ficou 6 anos fugindo do oficial de justiça naquela ação de depredação do Pinheirinho, jogou pedra na viatura, foi preso. E aí o oficial de justiça não achava ele, aí prescreveu. Então... Tudo bem? Você está bem? Eu estou bem, você. Tudo firme? Vamos lá, ó. Silêncio, por favor. Você não vai me intimidar, sabe por quê? Não, jamais. Eu vim da periferia do Parque Santo Antônio, eu não tenho medo de nada, rapaz, só de Deus. Por favor, gente. Por favor, em respeito a quem está assistindo na televisão, por favor, silêncio. 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 O Ineg, ó, pulso firme, né? Com a plateia. A plateia estava interagindo muito, né? Muito, reagindo, o tempo todo. Parecia um stand-up. E não pode, né? E não pode, no final das contas. Parecia um stand-up. O Eduardo Oineg falou, inclusive, né? Foi o mediador desse debate. Ao final, disse que considerou um encontro de alto nível e, ao contrário do primeiro turno, quando houve muita agressão, dessa vez as propostas ganharam destaque. Eu acho que foi um debate de alto nível. Os dois se respeitaram, firmes, os dois, quer dizer, não teve generosidade, nada disso não. Teve firmeza dos dois candidatos, mas acho que foi um debate como a gente esperava que acontecesse no primeiro turno e que o primeiro turno ficou devendo, o segundo turno entregou e o primeiro debate do segundo turno, como a tradição na Band, foi muito bom. Diretor nacional de jornalismo do Grupo Bandeirantes, Fernando Mitre, avaliou que o modelo funcionou como se esperava. Ele destacou que os candidatos à Prefeitura de São Paulo tiveram todas as condições para se apresentar. Eles escolheram andar livremente pelo espaço, eles escolheram os temas que desenvolveram, escolheram as perguntas, contaram o tempo, tiveram autonomia para administrar o tempo, então o modelo funcionou plenamente. Agora, é um modelo que já vem evoluindo desde as eleições anteriores. Esse modelo veio de 2022, que por sua vez veio de 2020. Então, essa tradição da Band não significa repetição, significa inovação permanente. Para o diretor nacional de conteúdo do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider, quem saiu ganhando foi o eleitor e a tradição da Band foi mantida. Não tinha como ser diferente, foi praticamente um primeiro bloco voltado para o apagão, diante do que a gente tem tido nos últimos dias, mas depois houve tempo também para falar de educação, de saúde, de segurança
Eu acho que eles foram respeitosos, respeitando o espaço do outro. Chegamos até uns momentos ali de descontração, de abraço, de um pouco de brincadeira. Mas eu acho que a gente pôde levar para o eleitor um pouco mais do perfil de cada um, das ideias, dos projetos, para ajudar quem ainda não decidiu o voto, para definir ainda para esse segundo turno. E mais uma vez a gente demonstrou um belo formato, um formato exitoso, que deu certo, mais uma vez se comprovou assim, em todas as plataformas, e mais uma vez mantendo a tradição da Band, com mais debate, com mais oportunidade para o eleitor conhecer tudo isso. Ao longo do debate, a sala digital Band Google monitorou os assuntos mais pesquisados pelo eleitor, pelo internauta, e eles surgiram os temas mais citados: apagão, educação e saúde, que inclusive foram explorados pelos candidatos no último bloco. Em Porto Alegre, o debate reuniu Sebastião Melo e Maria do Rosário e houve uma nacionalização do encontro com ataques a Lula e Jair Bolsonaro. Duda Romanha. Apesar de ter sido o ponto central do debate para o primeiro turno das eleições para a Prefeitura de Porto Alegre, as enchentes deram espaço para embates mais combativos sobre corrupção. A candidata Maria do Rosário, do PT, lembrou das investigações da Secretaria Municipal de Educação durante o governo do candidato à reeleição Sebastião Melo, do MDB. Eu comparo: de um lado as crianças não aprendem, de outro prendem a secretária de Educação que compra um apartamento com dinheiro de corrupção. Tem gente andando de Ferrari com dinheiro de corrupção. Já Melo relacionou a corrupção ao Partido dos Trabalhadores e pontuou que Rosário foi citada em investigação do escândalo da Odebrecht, em caso de Caixa 2. Considero ser uma pessoa séria. No entanto, todo mundo disse que só estava na lista da Odebrecht. Eu nunca quis trazer esse debate. Até nós tivemos um debate interno que só esclareceu isso. E que se alguém fez besteira, vá para a cadeia. Em Curitiba, houve troca de acusações e disputa pelo apoio de Jair Bolsonaro. Fala, Marlon Santiago. Trocas de acusações marcaram o debate promovido pela TV Band entre os candidatos Eduardo Pimentel, do PSD, e Cristina Grêmio, do PMB. Os políticos que disputam o segundo turno das eleições para a Prefeitura de Curitiba se apresentam como candidatos conservadores de direita. Além dos ataques pessoais, eles utilizaram o tempo disponibilizado para falar de propostas para a capital paranaense, entre os temas transporte público, habitação e saúde. Nós temos propostas principalmente de diminuir a fila de espera nos postos de saúde, que se estende de 6 a 8 horas para atendimentos em unidades básicas, sem falar da fila de especialistas, por consultas e exames com especialistas, que em alguns casos passa de ano. É um absurdo, é um descaso. Na região sul, além do investimento na contratação de médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, eu vou construir, já com o projeto em andamento, o novo hospital e maternidade do Bairro Novo. 200 leitos, 57 de UTI e 9 centros cirúrgicos. Em Belo Horizonte, o prefeito Fuad Noman não compareceu e Bruno Engler foi, portanto, sabatinado por 45 minutos. Os detalhes com Pedro Gelinek. O atual prefeito de Belo Horizonte, candidato à reeleição, Fuad Noman, do PSD, não comparece ao debate da Band para o segundo turno das eleições municipais. Com isso, o candidato Bruno Engler, do PL, participou de uma entrevista de 45 minutos. O deputado estadual comentou a ausência do adversário. Primeiro, lamentar a ausência do prefeito, que de maneira absolutamente covarde se recusa a debater a cidade, e a desculpa dele é que não tem tempo. Mas tem tempo para dar entrevista, tem tempo para fazer campanha, não tem tempo para debater. A grande verdade é que o prefeito Fuad não vem aqui hoje porque ele não consegue defender o indefensável, que é a sua gestão, nem justificar o injustificável, que são seus relacionamentos escusos. Durante a entrevista, Bruno Engler respondeu questões de jornalistas do Grupo Band Minas e da população sobre diferentes temas, como mobilidade urbana, educação, saúde pública, mineração e inclusão. Epa! Por que 45 minutos se o debate tem 1h30? Porque 45 minutos é o latifúndio que cabe a cada candidato. Né? Fuad não compareceu, abriu mão dos seus 45 e o Bruno usufruiu dos seus. Né? A lógica é essa. Em João Pessoa também houve troca de acusações entre Cícero Lucena e Marcelo Queiroga. Cacá Barbosa. Acusações de mais e propostas de menos. Esse foi o tom do debate entre os candidatos à Prefeitura de João Pessoa, Cícero Lucena, do Progressistas, e Marcelo Queiroga, do PL, promovido nesta segunda-feira pela TV Arapuã, afiliada da Band na Paraíba. Um dos temas propostos para os dois candidatos foi a atenção básica na saúde. Cícero, que é o atual prefeito e candidato à reeleição, citou a reforma de unidades básicas de saúde, construção de hospitais e investimentos na média e alta complexidade. Recuperamos essas unidades, estamos entregando 10 novas unidades de
de saúde, os hospitais triplicaram o volume de atendimento e estamos avançando cada vez mais em medidas sérias e responsáveis para que a gente possa ter a saúde que o povo de João Pessoa merece. Já Queiroga, ex-ministro da Saúde no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse ser necessário investir na atenção básica. Nós temos que avançar na atenção básica à saúde, para sair da vergonhosa posição que se encontra hoje. O programa Previne Brasil identificou que a nota da cidade de João Pessoa é muito baixa, está entre as 5 piores notas entre os 223 municípios da Paraíba. Durante os 90 minutos do debate, também foram discutidos temas como mobilidade urbana, educação e segurança pública. Em Fortaleza, o encontro reuniu André Fernandes, do PL, e Eduardo Leitão, do PT. Fala, Caio Passos. No primeiro debate do segundo turno em Fortaleza, André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT, protagonizaram um embate marcado por acusações e troca de farpas. O encontro, promovido pela TV Bandeirantes, teve 5 blocos e abordou temas como feminicídio, segurança pública e alianças políticas. O debate esquentou quando Leitão acusou Fernandes de esconder o apoio de Bolsonaro, enquanto o candidato do PL tentou evitar a nacionalização da disputa. Evandro também destacou a sua parceria com o presidente Lula e o ministro da Educação Camilo Santana, o que gerou uma crítica de Fernandes, que acusou o adversário de depender politicamente de seus aliados. Mesmo com as críticas mútuas, ambos buscaram apresentar suas propostas para a cidade, com foco em gestão como segurança, habitação e políticas para as mulheres. Manaus, Davi Almeida e Alberto Neto falaram sobre as propostas para a saúde e para o transporte também, mas o que não falta? Nunca, né? Ataque, fala Rafael Campos. O debate entre os candidatos a prefeito de Manaus, Davi Almeida, que concorre à reeleição pelo Avante, e Alberto Neto, do PL, foi marcado por trocas de acusações e propostas para a saúde e transporte coletivo. O primeiro bloco foi de confronto direto. Cada candidato teve 10 minutos para administrar. Poucos projetos foram apresentados e os candidatos focaram em acusações. Explica todo o esquema de cruzetagem envolvendo tua família, tua noiva, a tua sogra, o teu genro, o teu sobrinho, que enriqueceram durante a tua gestão. Eu nunca fui indiciado por nada, investigado por nada e não sou réu em nada. Agora você não, Alberto, se explica aí. Você é investigado por extorsão. A segurança pública também foi pauta no debate em Manaus. Porém, novamente, os impactos das mudanças climáticas ficaram de fora das discussões sobre o futuro de uma das maiores cidades da Amazônia. E já a gente vai ter mais informações e também análises, né, a respeito dos debates que aconteceram por todo o país. Só lembrando, segundo turno no dia 27 de outubro. Enquanto isso, a gente segue com a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, no rádio, entre 7 e 7h10 da manhã. Até que dia mesmo, gente? Até 1 ou 2 dias antes? É até quinta-feira antes, né? Aí na sexta e no sábado não tem, e domingo eleição. É isso aí, gente. Né? É isso aí. Muito bem. A polícia do Rio de Janeiro suspeita que o laboratório responsável pela contaminação de pelo menos 6 pacientes com HIV tenha reduzido o controle de qualidade dos exames. A medida teria como objetivo aumentar os lucros do Centro de Análises de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ontem o Rodolfo Schneider levantava essa questão. A troco de quê isso foi feito? É isso que precisa ser investigado. Uma das possibilidades é essa: aumentar os lucros. Na semana passada, a Band News FM revelou com exclusividade essa falha que causou infecção de pessoas transplantadas que receberam órgãos de 2 doadores soropositivos. Ontem, uma operação prendeu um dos donos e um funcionário do laboratório PCS Saleme. O sócio Walter Vieira foi detido em casa. É ele quem assina um dos laudos emitidos pela clínica que indicou um resultado negativo para o vírus. Matheus Salles Teixeira e Márcia Vieira, os outros sócios da empresa, prestaram depoimento e foram liberados. Jaqueline Iris Bacelar, que assina o laudo de outro doador que contaminou 3 pacientes, está foragida. Outro caso descoberto após a denúncia da Band News FM é de uma bebê que precisou ficar internada 28 dias e tomar antirretroviral depois do diagnóstico errado da mãe. Tatiane Andrade teve resultado positivo para HIV antes do nascimento da filha, resultado positivo para o HIV antes do nascimento da filha, depois de passar mal durante a gravidez. Na época, o PCS prestava serviços para a maternidade Neomater de Nova Iguaçu. Mais um caso muito grave. Agatha Meirelles, bom dia para você.
Oi, Sheila, bom dia para você, Carla Megali, para todo mundo. E essa maternidade, no documento que a Band News FM teve acesso com exclusividade, atesta a capacidade técnica do laboratório. Na época da reunião de antecedentes, que eles tinham que botar toda a documentação, a maternidade Neomater foi uma das que atestou, falou que sempre teve bom relacionamento com o laboratório e que eles tinham sim capacidade técnica para operar para o programa de transplantes. A Tatiane entrou em contato aqui com a gente, falou que a filhinha dela, logo antes da filhinha dela nascer, ela testou positivo para o HIV e foi aquele misto de emoções, porque logo que a filhinha dela nasceu, ela não conseguiu amamentar. Contou para nossa equipe de reportagem que era um sonho que ela tinha desde o início da gravidez, era conseguir amamentar e não foi possível por causa do teste. Um segundo teste foi feito positivo. Um terceiro teste foi feito a pedido da própria Tatiane, todos com o mesmo laboratório, PCS Laboratórios. No terceiro deu inconclusivo. E aí começou a despertar atrás da orelha dela e ela foi atrás de um laboratório particular. Fez 3 outros testes que deram negativo e aí ela descobriu que ela não tinha a doença e que a neném dela também não precisava ter passado 28 dias tomando o coquetel que ela tomou. Ela, que passou por todo esse transtorno, não pôde amamentar a filha e falou do quanto isso traumatizou. Eles sumiram com o meu resultado, deixou eu me virar por fora para conseguir achar o resultado novo. Enquanto isso, eu tava com uma bebê pequena, com psicológico totalmente abalado, entendeu? Fora que eu tinha leite pra caramba, eles me deram, o hospital foi obrigado a me dar o remédio. Sofrido até hoje, porque até hoje eu choro, sonhando em amamentar, porque desde os 5 meses de gravidez, o meu leite vazava de madrugada, de grávida, e colava na blusa. Então eu falava, nossa, vou ter muito leite, eu vou conseguir amamentar minha filha. A Tatiane falou também, pessoal, sobre o trauma que ela ficou e que ela ficou muito neurótica depois e que até hoje ela sofre esses efeitos. Ela passa por terapia, inclusive, para conseguir tratar. Sim, eu tava ficando neurótica. Eu tava achando que eu tava de fato, entendeu? Eu começava a esconder alicate, esconder tudo, quando meu sangue... Até hoje, quando eu tô sangrando, assim, o corpo, faço unha, sangrou o dedo, nossa, eu saio correndo pra limpar, entendeu? Com medo, pensando que eu tô com alguma coisa. E isso até hoje é bala, entendeu? Aí eu tô até fazendo tratamento psicológico, aí a psicóloga me deu um laudo, essas coisas, falando que eu tô cheia de transtornos aí por causa disso. Durante a coletiva de imprensa, o secretário de Polícia Civil falou sobre a falha operacional no controle dos testes. E aí, para explicar para o nosso ouvinte o que, de acordo com as investigações, pode ter acontecido, eles tinham um exame que era um exame que eles chamam de exame exemplo. Então, aquela amostra já ficava ali disponível para os reagentes serem testados. Eles já sabiam, inclusive, o resultado que aquilo daria, mas era exatamente para testar se o reagente funcionava ou não, que essas amostras que esses reagentes deixaram de ser feitos com esses exames. Antes era feito diariamente, passou a ser feito semanalmente, isso tudo para aumentar o lucro da empresa, de acordo com o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury. As informações iniciais colhidas até o momento dão conta de que houve uma falha operacional de controle de qualidade nos testes aplicados ao diagnóstico de HIV. E tudo isso com o objetivo de obter lucro nessa questão dessas análises. 2 pessoas presas, entre elas o sócio Walter Vieira, e 2 pessoas foragidas, os 2 técnicos responsáveis por esses exames. Uma dessas pessoas, a gente conseguiu contato com a defesa da Jaqueline, que é quem assina um dos exames e que não teria nem o registro para isso. Ela deve se entregar à polícia hoje no período da tarde, pessoal. Covarde, né? Covarde, tá foragida. Agora, isso tudo é tão escandaloso, é tão revoltante. E esse caso dessa mãe em particular escancara gente inescrupulosa, gente criminosa, gente bandida. Essas pessoas roubaram dessa mãe, dessa mulher, momentos que não voltam. Momentos que não voltam. Deixaram um trauma. Um sonho atropelado, né? É um sonho interrompido. Sabe, a mulher sonha com esse momento, sonha com esse contato. Nos primeiros dias da criança, isso foi roubado dessa mulher. Sequestraram esses momentos que não voltam dessa mãe, dessa mulher. É uma gente bandida, é uma gente inescrupulosa.
Olha, é inacreditável que a gente esteja falando de algo tão grave, gente. Eu não consigo imaginar uma situação mais grave. Quando você pensa, é um filme de terror que está acontecendo com essas pessoas, porque de um lado você tem essa mulher e, como você muito bem disse, né, Sheila, esse momento da amamentação foi roubado da vida das duas, né, de mãe e de bebê. Agora, tem todo o entorno desse final da gestação, do nascimento dessa criança. Como a mãe disse, ela tem muitos transtornos agora. Para além da coisa da amamentação, você imagina o trauma profundo que não fica nessa situação. Deu exame negativo, não é uma página virada. Tem muito ainda que se trabalhar e a indenização tem que ser altíssima para essa família. Agora, imagina como também entraram em contato, né, com a redação da Band News, Agatha, o filho daquele pai que passou por um transplante, que inclusive o pai nem sabia que essas coisas estavam acontecendo. É um pesadelo em que não é possível acordar. Essas pessoas, elas foram contaminadas por causa de uma empresa inescrupulosa que deixou de fazer o trabalho que deveria fazer, e não só nesse caso dos transplantes de órgãos, né? Essa situação que a Agatha trouxe da mãe com a bebê foi em um outro hospital. Quer dizer, esse laboratório, ele prestava outros serviços, ele havia já sido contratado, vou usar o termo contratado aqui porque passa por licitação, né? Todo um processo burocrático, mas que foi contratado pelo governo do Rio de Janeiro para prestar serviço para essas unidades. E era dessa forma que prestava esse serviço, prezando o lucro. Somente o lucro, e deixando a vida dessas pessoas dessa forma. O Agatha, é importante que a gente verifique direitinho até que ponto esses tentáculos, né, se estendem até Brasília, porque a cada cavucada que os investigadores dão, a gente descobre uma nova relação familiar do Dr. Luizinho, deputado federal e secretário de Saúde do Rio de Janeiro, secretário estadual de Saúde. No momento em que a licitação foi feita, em que a empresa foi contratada, ele só não estava lá no momento da assinatura do contrato, mas durante todo o processo o secretário era ele. E agora a gente descobre que a irmã do deputado, Débora Lúcia Teixeira Medina de Figueiredo, que é dentista, era e é até hoje sócia-diretora, não, perdão, deixa eu pegar aqui o cargo direitinho. Ela trabalha na Fundação Saúde e uma de suas responsabilidades foi escolher o laboratório dos primos. Matheus Salles, do primo, né? Matheus Salles Teixeira Bandoli Vieira, o povo de nomes grandes, né? Para prestar serviços. É curioso que um laboratório tão pequeno, né? Em tese tão irrelevante, tenha tantos contratos com o poder público. Né? Que coisa impressionante. Numa travessa ali de Nova Iguaçu. Né? Não faz muito sentido quando a gente vê de fora. Quando a gente vê essas ligações familiares, essas ligações perigosas, a coisa parece se encaixar. Eu digo parece, porque eu não estou culpabilizando ninguém a priori, mas seria uma explicação razoável para o grande sucesso desse laboratório tão pequenininho numa travessinha de uma rua comercial de Nova Iguaçu. O Ministério Público já está em cima dessas relações, né, Agatha? Isso, o Ministério Público em cima. A gente questionou ontem durante a coletiva, inclusive, a possibilidade de envolvimento do deputado federal, Dr. Luizinho. O próprio secretário falou que não descarta a participação de ninguém, o envolvimento de ninguém, mas que nesse primeiro momento o Dr. Luizinho não é alvo do inquérito. Mas, com os mandados de busca e apreensão que foram cumpridos ontem nas residências de um dos sócios, que é tio do Dr. Luizinho, isso pode modificar, óbvio. A Polícia Federal também está na jogada. Agatha, obrigada pelas informações. A gente volta a conversar ainda ao longo do jornal, trazendo atualizações aqui sobre esse assunto. Bom trabalho para você. Até mais. Até já. Só para passar uma régua aqui, para que você tenha uma ideia de como o Dr. Luizinho é próximo do governador Cláudio Castro. O Cláudio Castro chegou a dizer, uma semana antes, ironicamente um dia antes da revelação desse escândalo, que o Alexandre Ramagem não era a primeira opção para a disputa da Prefeitura do Rio de Janeiro. Os nomes preferidos dele eram o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Dr. Luizinho. Em Brasília, o Ministério da Saúde reforçou que, após os casos do Rio, vai elaborar novas regras sobre os testes relacionados a transplantes de órgãos. Segundo técnicos da pasta, a medida visa endurecer a legislação para a seleção dos laboratórios que poderão trabalhar com as amostras. Atualmente, a regulação não define critérios para essa escolha, apenas determina que pessoas que têm HIV não podem ser doadoras.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabeleceu as normas para o monitoramento de doadores, também participa do processo. A expectativa é de que as mudanças sejam definidas até o fim da semana, como defende a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Nossas equipes técnicas, desde o ano passado, têm trabalhado para melhorar o sistema. Diante desse fato tão grave, temos que pensar medidas de prevenção, sim. O episódio é investigado pelo Ministério da Saúde, é investigado também pela Polícia Federal, que apura o crime de fraude no Sistema Único de Saúde. As autoridades querem saber se houve influência política, como dizia agora o Luiz Megali, na escolha do laboratório envolvido no escândalo. Depois de mais de 80 horas, daquele temporal que atingiu a Grande São Paulo, mais de 250 mil clientes continuam sem energia elétrica. A falta de luz atinge sobretudo bairros da Zona Sul e as cidades de Cotia e Taboão da Serra. Ontem a Enel, responsável pelo fornecimento de energia, teve as equipes reforçadas e em Brasília a concessionária foi cobrada pela ANEEL e pelo ministro de Minas e Energia. O Ivan Brandão está por aqui para trazer as atualizações para a gente. Diga, Ivan. Bom, Carla, são várias frentes em relação à fiscalização da empresa agora, atitudes que serão tomadas contra a empresa, mas o que a gente tem visto nos últimos dias é uma espécie de socorro federal à Enel, que está recebendo, como você falou, esse reforço aí de outras concessionárias de carro, de equipamento, de funcionários e que ganhou 3 dias aí para não resolver tudo, não restabelecer a energia de todo mundo, mas pelo menos os casos mais urgentes. A Controladoria Geral da União vai auditar essas medidas que foram adotadas pela ANEEL diante dos apagões relacionados à Enel aqui em São Paulo. Vão analisar também situações que envolveram a falta de luz desde novembro de 2023, quando houve um outro apagão. As pessoas ficaram 8 dias sem luz aqui em São Paulo. A Secretaria Nacional do Consumidor também notificou a distribuidora sobre a elaboração de um plano emergencial para a restauração completa do serviço, que não existe. O apagão põe em risco a vida de pacientes que dependem de aparelhos elétricos e causa prejuízo à população, claro. A gente tem a fala aqui, por exemplo, do Vanilson, que contabiliza perdas de R$10 mil já por causa do descongelamento dos produtos na lanchonete dele. Quando é para vir a nota de luz, vem no dia, não passa um mês sem vir, né? E aí a gente pega e paga. E quando a gente precisa de que resolva o problema, essa dificuldade, esse problema. A Bruna é mãe do Gabriel, de 13 anos, ele tem paralisia cerebral, depende de aparelhos e conta que já ligou várias vezes para a Enel e não tem nenhum tipo de resposta. Tem que ficar correndo de uma casa em outra, de um local a outro para tentar carregar os no-break, né? Porque como ele usa aparelho ventilatório 24 horas, então se descarregar eu tenho que correr para o hospital. Então eu prefiro ficar correndo na casa de um vizinho, num posto, onde tiver energia eu peço para poder carregar. Bom, a distribuidora prometeu cumprir esse prazo que eu falei aqui do Ministério de Minas e Energia, né? Deu 3 dias para que os problemas urgentes, como o da ouvinte que a gente trouxe aqui, sejam solucionados. O Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, disse que a Enel cometeu um grave erro ao não estabelecer uma previsão para a volta da luz. Ao contrário que ela disse que não tinha previsão de entrega dos serviços à população, eu disse que ela cometeu um grave erro de comunicação, um grave erro de seu compromisso contratual com a sociedade de São Paulo, de não dar uma previsão objetiva. O Alexandre Silveira foi questionado sobre a cassação do contrato de prestação de serviço da Enel. Esse contrato vai até 2028. Aí ele responsabilizou a Agência Nacional de Energia Elétrica pela demora no andamento dessa discussão. E a gente tem a fala aqui do diretor-geral da ANEEL, o Sandoval Feitosa, Carla, falando que as responsabilidades estão sendo apuradas, mas que vão ser apuradas após o restabelecimento do serviço de energia. Nós estamos, desde o início da ocorrência, trabalhando para mobilizar equipes, também solicitar providências por parte da empresa. E o que nós estamos fazendo agora é unindo esforços com os poderes públicos federal, estadual e municipal para que a gente possa recompor o serviço o mais rápido possível. Responsabilidades serão apuradas após a conclusão dos serviços. Nesse momento, os esforços têm que ser concentrados para que a gente possa recuperar o serviço o mais rápido possível. É isso, um estudo da Federação do Comércio de Bens e Serviços estima em R$1,650 bilhões o prejuízo causado pela falta de energia em São Paulo. É claro que a gente vai continuar abordando esse tema e conversando sobre isso aqui ao longo desta terça-feira. Obrigada, viu, Ivan? Ainda terça-feira, gente.
Bom, mais tarde a gente vai falar também. Rapidão. Hoje tem... É, exatamente isso. Hoje tem seleção brasileira em campo pelas eliminatórias da Copa de 2026. Já a gente